Sendo muito honesto, quando pensamos em duas empresas de tecnologia, muito provavelmente passa na sua cabeça Microsoft e Google. Talvez você esteja achando que eu estou exagerando, ou que talvez eu seja um pouco mais velho que você e por isso eu lembro de duas empresas que surgiram lá atrás e não estão no hype no momento mais recente. Existem empresas que surgiram na década de 70, mas que só voltaram a um certo hype de 2007 para cá. Já essas outras duas que eu citei, a Microsoft e a Google, já estão há um bom tempo no mercado e basicamente nunca saíram do hype. Se você estiver assistindo esse vídeo de um computador, muito possivelmente ele usa um sistema Windows, logo você usa um produto Microsoft. E você está assistindo esse vídeo no YouTube, que é uma plataforma que pertence ao Google. Ou talvez você esteja assistindo um celular que seja Android, que também é do Google. De qualquer forma, nosso dia a dia é composto por etapas onde, de alguma maneira, nós usamos algum serviço de uma dessas duas empresas. Essas duas empresas são, desde sempre, concorrentes, mas nunca estiveram numa batalha frente a frente num campo tão aberto como estão no momento atual. Então, quando eu soube disso, eu me fiz a pergunta: o Google está perdendo para a Microsoft dentro da batalha das inteligências artificiais? E o que eu descobri, eu te conto nesse vídeo. Editor, toca a vinheta. Olá, eu sou o Paulo, seu apresentador aqui no Bancas de Negócios, o canal que é empenhado em te trazer informações de qualidade sobre economia, empreendedorismo e o mundo dos negócios. E hoje vamos falar sobre duas conhecidas nossas que estão se enfrentando de maneira muito aberta e muito direta. E a minha intenção nesse vídeo é responder para você se o Google está perdendo essa batalha. E claro que sendo essa pessoa maravilhosa que você está me assistindo, você vai deixar um like nesse vídeo para ajudar esse canal empenhado em te dar as melhores das melhores informações e insights. Se você já não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação, ficarei muito grato. Mas por que o Google estaria perdendo? Por que eu coloco o Google no centro do meu questionamento? Inteligência artificial não é lá algo muito novo para a gente. Os algoritmos do Google, nos seus mecanismos de busca, tanto no google.com como no próprio YouTube, onde você está assistindo esse vídeo, são algoritmos com inteligência artificial, baseados em um conceito chamado Machine Learning. A própria Microsoft também tem vários estudos e vários produtos com inteligência artificial, com destaque para o Azure. Mas por que então eu coloco o Google no ponto central do meu questionamento? O Google é o líder, o rei, é o líder absoluto, está com muita folga em liderança, líder. O Google é o principal líder quando se trata de mecanismos de buscas. E é justamente o mecanismo de busca do Google que a Microsoft está mirando. Lembrando um detalhe, esse vídeo não é patrocinado por ninguém. Ninguém que eu vou citar aqui nesse vídeo patrocina. Se alguém quiser patrocinar esse vídeo, tamo junto. Se ninguém quiser, eu vou continuar trazendo boa informação para vocês. Um fato muito curioso sobre essas duas gigantes é que ambas nasceram no dia 4. Uma no dia 4 de abril de 1975, é a Microsoft, e a outra no dia 4 de setembro de 1998, que é a Google. E é muito difícil que você não tenha usado pelo menos algum produto ou algum serviço de uma dessas duas empresas hoje. Ou você entrou no Chrome, ou você usou o Drive, ou você usou o Gmail, ou você entrou no MSN, você usou o Microsoft Teams, ou você abriu o Excel, você abriu o Microsoft Word, o PowerPoint, alguma coisa, em algum momento você cruzou em algum produto ou serviço de uma dessas duas. Eu só estou falando isso para colocar mais uma vez em destaque aqui nesse vídeo quão gigantescas essas duas empresas são. E o destaque que eu dou ao fato delas serem gigantescas, você já deve imaginar que empresas muito grandes acabam se tornando um pouco letárgicas. Elas demoram um pouco mais para tomar decisões, elas estão em uma posição um pouco mais confortáveis, diferente de empresas que estão começando, que são mais agressivas, que arriscam mais. E isso eu quero falar para poder ilustrar o contexto de cada uma delas. A Microsoft, há um tempo atrás, não tanto tempo assim, há mais ou menos uma década atrás, ela começou a se perguntar do que seria o futuro da empresa. Naquele momento, a principal vaca leiteira da empresa era o pacote Office. O pacote Office ainda hoje é um grande contribuinte para os bons resultados da Microsoft. Ele e o Windows. Porém, eles sabiam que em algum momento do futuro,
poderia não ser exatamente aquilo que estava sendo. Eles precisariam de produtos mais modernos. Mas eu não estou falando aqui também que o Excel ou que o PowerPoint ficaram para trás. Se você usa essas ferramentas, você sabe que elas vão se atualizando e atualizando e atualizando e faz todo sentido você continuar usando elas. Mas naquele momento a Microsoft entrou em um processo de pensar em como eles poderiam expandir o negócio e se preparar para o futuro. A ideia veio em cima de um projeto que resultou no Azure. Era principalmente investir em inteligência artificial e oferecer novos produtos para um novo nicho da tecnologia que estava se aprimorando, mas que ainda estava em fases iniciais. Inclusive, quando eu tomei conhecimento do que era o Azure, quando eu pesquisei na época, foi lá para 2011, 2012, o Azure foi lançado em 2010. E quando eu li as primeiras reportagens a que eu tive acesso sobre o Azure já dava alguns bons resultados para a Microsoft. Na verdade, o crescimento do Azure ele foi relativamente rápido, foi num curto prazo. A Microsoft estava muito esperançosa em aquele ser um ótimo projeto para a empresa e que de fato o Azure se mostra ainda um ótimo projeto da empresa, algo que colocou a Microsoft em um outro nível além do que ela já estava. O que é bem interessante é que a Microsoft não precisou abrir mão do Windows, não precisou abrir mão do pacote Office nem nada, ela basicamente expandiu sua linha de serviços. Já o Google, por outro lado, nadou de braçada e na frente de todo mundo. O mecanismo de busca do Google é o melhor do mercado, verdade seja dita, você pode até não gostar do Google, mas que ele tem o mais avançado, o algoritmo mais inteligente, um algoritmo que serve ao Google, ao usuário, aos clientes, serve a todo mundo. E é muito barato de se fazer uma pesquisa, é muito pouco custoso para o Google. O Google se empenhou em criar um sistema muito avançado em cima dos seus mecanismos de buscas. Mas não só isso também, o Google lançou Gmail, o Google lançou o Google Drive, o Chrome, o Android. A Google criou um completo ecossistema em cima de seus produtos. Mas toda vez que alguém lembra da Google como um mecanismo de busca. E ela se tornou uma referência, dominando praticamente todo o mercado no que se diz respeito a mecanismos de busca. E antes da gente continuar esse vídeo que você está assistindo, eu tenho um recado para dar para vocês. O Bunker de Negócios agora bota conteúdo todo dia no ar. Todo dia eu tô aqui para mostrar algo relevante para você no formato de vídeo curto. Aqui no YouTube nós fazemos shorts todo dia, mas estamos também no Instagram, no Kuai e no TikTok. Todos os links estão na descrição desse vídeo e também no banner do canal. Ou seja, você pode agora acompanhar todos os conteúdos que o Bunker faz todo dia. Tá bom? Muito obrigado se você considerar nos assistir todo santo dia que você acordar. Então agora, de volta pro vídeo. Em 30 de novembro de 2022, chega o ChatGPT no mercado, causando um completo agito em rede social, no mundo tech em geral. E se você já usou o ChatGPT, sabe que é uma ferramenta fantástica. Tem algumas falhas? Sim, tem algumas falhas. Está no início, tenhamos um pouquinho de paciência, principalmente na versão gratuita. O ChatGPT é um chatbot, se você não sabe o que é um chatbot, é um robô que faz uma conversa com você simulando uma atuação humana. Se você ainda não testou o ChatGPT, vá lá, dá uma testada no ChatGPT, é de graça, aproveita enquanto ainda está de graça, para você ver o que eu estou falando. É realmente algo meio que surreal. E não tem patrocínio do ChatGPT, como eu já falei no início do vídeo, ninguém patrocina esse vídeo. Mas por que eu estou falando do ChatGPT? Lembre uma coisa que eu falei sobre a Microsoft lá em meados de 2010, quando ela lança Azure. A Microsoft estava empenhada em aumentar sua participação em mercado, inclusive investir em novos nichos no meio da tecnologia. Ela escolhe o projeto Azure para dar continuidade. Só que quando ela lança o Azure, ela não é a única que está investindo em inteligência artificial. A IBM, nessa mesma época, estava lançando o Watson. Então a Microsoft, no início, já entra em confronto direto com a IBM por participação de mercado. Pouco tempo depois, quando começam os primeiros projetos de computação em nuvem, de serviços de computação em nuvem, a Microsoft lança o Azure em nuvem e tem que disputar com o Amazon Web Services. Tá ali a Microsoft disputando com a Amazon. Inclusive o próprio Google tem o Google Cloud, que é um serviço também de computação em nuvem, que concorre com os outros dois que eu falei. A Microsoft está brigando com todo mundo e brigando com os gigantes o tempo todo. O que ela vê quando o ChatGPT é lançado é uma oportunidade de reviver um projeto que ela tinha e que ela meio que deixou de lado. O que ela faz? Ela investe 10 bilhões de dólares no ChatGPT e pretende integrar o ChatGPT ao Bing. Mas que diabos é Bing? Bing, se você não sabe, é um mecanismo de buscas da Microsoft. É tipo o que o Google é pro Google. Você faz uma pergunta pro Bing, ele te responde, como quando você faz uma pergunta pro Google, o Google te responde. Só que o que a Microsoft agora planeja
é associar, integrar o serviço do ChatGPT no Bing. O que isso quer dizer? Que se você falar assim pro Bing, eu queria tirar férias em outro país da América do Sul, mas não sei para onde ir. O Bing ele não vai simplesmente colocar uma lista de sites com aquelas palavras-chave. Ele vai te dar uma resposta humanizada, como se você estivesse conversando com seu vizinho. E isso vai ser uma nova fronteira dentro dos dentro dos mecanismos de busca no mercado. Lembre que como mecanismo de busca, o Google é soberano, ele praticamente domina o mercado, mas a Microsoft está mirando atacar o Google. A Microsoft está brigando com todo mundo, por que não brigar com o Google também por um espaço de mercado? Então agora é esse o momento em que eu tô falando que as duas vão se enfrentar em campo aberto diretamente numa batalha franca. É claro que o Google não ia deixar barato. É claro que o Google ia lançar uma resposta. Porém, se você pega uma câmera fotográfica e de maneira figurada, você tira uma foto desse momento, você vai ver que a Microsoft largou na frente e que o Google ele tá atrás. O Google nesse momento não tem uma resposta imediata. O Google fez sim uma inteligência artificial no formato de chatbot, que ele chamou de Bard, só que o Bard ainda está na versão beta. Ou seja, se eu desligo a câmera que eu estou gravando agora, eu vou no computador e acesso o ChatGPT, eu vou poder testar o ChatGPT. Porém, eu não consigo ainda testar o Bard. Eu estou gravando no meio de março. Isso significa que a Microsoft já tem um projeto pronto para integrar com o Bing. Algo que o Google está correndo para poder integrar com o seu sistema para poder fazer uma frente. A Google já fez promessas muito interessantes sobre o Bard. Ele vai falar o seguinte, que se você chegar para o Google e pedir Google, planeja uma viagem que eu quero fazer ao Equador, esse é um exemplo que o próprio Google deu. O Bard vai fazer um roteiro e vai conversar com você como se fosse seu vizinho, como se fosse seu professor, como se fosse uma pessoa próxima de você. Se você perguntar para o Bard como funciona um ônibus espacial, ele vai te explicar como se você fosse uma criança de 9 anos, que é a maneira mais simples que ele encontrar para te explicar. Se você quiser comparar o filme que ganhou o Oscar em 2023 e o que ganhou em 2022, o Bard vai fazer isso. Claro que até o momento são promessas do Google, a gente não sabe exatamente como isso vai funcionar até que ele de fato funcione. Mas o que eu quero falar é o seguinte, o Google no momento está meio caído em relação à Microsoft, mas não dê o Google como derrotado nessa questão das batalhas das inteligências artificiais. Não dê uma empresa pioneira, uma das maiores empresas do mundo, que tem um grande capital humano e um grande capital financeiro, que vai largar a toalha assim tão fácil. A disputa ainda vai continuar pelo espaço de mercado entre as duas. Concorrência é sempre algo bom no mercado, significa o seguinte, se a Microsoft vai fazer o Bing crescer, a Google vai ter que se mexer para melhorar ainda mais o serviço deles. O que significa que nós como consumidores, como usuários dessas plataformas, vamos ter plataformas cada vez mais eficientes e melhoradas, o que vai melhorar no nosso dia sempre que a gente precisar fazer uma pesquisa. E claro que muito do ecossistema de cada uma dessas empresas vai evoluir e aí vai ser interessante saber que novos produtos e serviços eles vão colocar. No momento sim, o Google meio que está perdendo, mas não está perdendo, ele ainda vai entrar no campo de batalha, essa briga vai ser boa de assistir. É claro que eu vou observar os fatos mais relevantes e trazer para vocês, não significa que esse canal vai ser o canal da batalha da inteligência artificial, não. Sempre for algo realmente muito relevante, que seja interessante para você saber, eu vou trazer. Por isso que é muito importante você se inscrever no canal para você não perder quando isso acontecer. Agradeço demais se você puder deixar um like, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.